40 ou 50. Você que manda. Mas é 40 ou 50. Alô. Fala aí. Alô. Dá pra gente Vai espelhar? Deixa eu ver aqui de novo, né? Deixa eu fazer um negócio. Seria que a Domi foi de novo? Vamos usar esse aqui, ó. O VGA tava funcionando, mano. Vamos usar esse aqui então. Vamos fazer o seguinte, põe esse aqui. Aqui, ó. Peraí, mano, não coloca não. Parabéns. Presta. Segura aqui. Dá esse pra cá. Agora vai. Tá esperando? Eu acho que eu vou esperar. Não é igual, mano? Tenta ver com mais resolução. Que porra é essa? Você tem que morrer. Cara, sabe o que aconteceu com o outro? Mas agora não sei se eu vou ver. Ele mudou uns drivers, velho. Eu mudei a resolução, já tá?
Pô, chama alguém aí de computação aí pra ajudar. Vocês programam? Vocês que programa lá? Tem como arrumar aqui? Vocês que conhecem de programar, né? Computador? Aí, ó. Aí, Satanás! Tá vendo? Chamou quem sabe resolve. Agora ficou. Essa resolução vai. Pode. Foi aí? Foi? Acho que agora foi. É, amigos. Agora foi, hein? Agora foi. Agora vocês já sabem quantas pessoas precisam para ligar o Mac no projetor. Hã? Se alguém perguntar, você fala, ó, calma aí que não é tão simples assim. Então. Mas aí tem a vantagem, né? Os caras perguntam para mim, você não sabe da impressora? Não, eu falei, não, meu negócio é projetor. Você vai mexer no projetor. Antes do Marciazão começar, eu só queria falar sobre ele, sobre a presença dele na comunidade, que é muito legal, é muito bacana. Eu gosto muito disso nele, porque assim, o Marciazão ele é um cara que ele está em todas as comunidades possíveis, cara. Qual que é aquele que junta a galera de front-end lá, que estava o Daniel Filho lá, o FEMUG. O cara participa do FEMUG, participa do CSS, JS, SP, Laravel SP, tudo SP. Procura lá, qualquer coisa SP, o Marciazão tá lá, eu acho isso muito bacana, porque ele sempre está ajudando a comunidade, e eu acho isso muito, muito, muito bacana. E obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje, eu sei que é corrido para você, mas eu queria agradecer isso daí. Então, uma salva de palmas para o Marciazão. Já foi o projetor aqui, não. O microfone não. Caiu. Alô, opa.
Fala aí, pessoal, beleza? Eu agradeço aqui ao pessoal que me convidou para estar aqui, o Ravan, o Michael, o Marabese. Eu já programo em PHP já há bastante tempo, gosto bastante de Laravel. Como o Marabese disse, eu estou faço parte da comunidade, isso envolve front, back-end, etc. Mas, pessoal, hoje eu vou falar sobre Object Calisthenics, tá? É um assunto que pode-se dizer que é uma sequência do que o Vinícius estava falando aqui sobre Clean Code. Tá? Eu sou o Marcel, tá? Meu usuário no Facebook, GitHub, Twitter é Marcel G. Santos. Sou desenvolvedor web full stack. Tá? Eu escrevo alguma coisa nesse site pensando na web.com.br. Eu trabalho na Editora 3. Tá? Sou desenvolvedor web full stack lá. E, pela camiseta, né, vocês podem ver que eu faço parte do PSP. Tá? Então, eu sou um dos evangelistas do PHPSP. Quem não conhece o PHPSP aqui? Levanta a mão, por favor. Oh, legal, bastante gente. Tá? O PHPSP ele é um grupo de usuários de PHP de São Paulo. Tá? É um grupo já bastante antigo, pessoal bem receptivo. A gente é responsável por tocar alguns eventos, curadoria de eventos. A gente tem um pub que acontece mensalmente, que a gente se reúne para falar de PHP e tecnologia, toda segunda e quinta-feira do mês. A gente faz curadoria do TDC aqui em São Paulo. A gente faz a curadoria do PHP Experience, a gente faz a curadoria do PHP Community Summit. O pessoal do PHPSP palestra em tudo quanto é evento pelo Brasil e até fora. E eu recomendo que vocês entrem no site e conheçam. O pessoal lá é bem bacana, bem receptivo. Tem uma galera aqui que já marca a presença lá sempre, né? Fala aí. Isso aí. Siga lá o PHPSP no Twitter. Se vocês tweetarem utilizando o LaraConf Brasil 2017 PHPSP e seguir o PHPSP no Twitter, aí eu vou escolher os 2 melhores tweets, aí vou sortear 2 camisetas do PHPSP. E se tiver alguma mulher também que tiver afim da camiseta, depois me procura lá no intervalo, que eu tenho uma camiseta também para dar. Faço parte do FEMUG SP também. Eu tenho um projetinho que fala sobre orientação a objetos em PHP, então isso aqui é como se fosse um awesome list de orientação a objetos em PHP. Tem material sobre OOP, design orientado a objeto, design pattern, refatoração, clean code, etc. Fica a dica. E vamos para o conteúdo. Então, o que é Object Calisthenics aqui? Quem nunca ouviu falar em Object Calisthenics, por favor, levanta a mão. Tá, beleza, tem um pessoal considerável. Tá. Object Calisthenics, basicamente, são exercícios, tá, de programação que são formalizados em 9 regras. O exercício, né, esses exercícios que a gente faz com o nosso código, ele vai ajudar a escrever o código. Esse termo, né, esse conceito, ele foi inventado pelo Jeff Bay, tá, e ele apresentou esse conceito primeiramente num livro chamado The ThoughtWorks Anthology. E quando a gente fala de Object Calisthenics, a palavra object é relacionado à programação orientada a objeto, como a gente conhece, como o Vinícius falou aqui na palestra anterior. E quando a gente fala de Calisthenics, né, eu lembro do Chaves, daquele episódio lá que eles estão no terreno baldio, que eles estão treinando calistenia e tudo mais, que basicamente se refere a exercícios, né, calistenia ou exercícios. Então, são exercícios que a gente faz com o nosso código com base no paradigma orientado a objeto. E qual que é a motivação do Object Calisthenics? É tornar o nosso código legível, manutenível, testável e compreensível. O conceito de Object Calisthenics, quando ele foi cunhado pelo Jeff Bay, lá no livro The ThoughtWorks Anthology, foi feito para o mundo Java. E a gente tem 2 pessoas da comunidade, né, que é o Guilherme Blanc e o Rafael Domes, que são brasileiros, né, que eles que fizeram, pode-se dizer, o primeiro port desse conceito para PHP. Então, se você for pegar os slides deles, é bem antigo, é de 2012 ou um pouco antes, e vale a pena como referência. No final, eu coloquei um QR Code que vai mandar para um GIST, que eu tenho todas as referências lá. Aí depois eu deixo disponível para vocês. Começando na regra 1. Então, somente o nível de indentação por método, né? Então, como o Vinícius falou, quando a gente tem diversos níveis de indentação dentro do nosso método, dentro da nossa função, isso dificulta a legibilidade, palavra difícil, e a manutenibilidade. E a gente consegue ver por esse exemplo aqui, né? Então, a quantidade de
de condições que a gente tem alinhada aqui é fora do comum. E exemplozinho aqui de código, tá? Que ele é basicamente uma função que vai receber uma lista de produtos. Ele vai filtrar se esses produtos eles têm desconto ou não e vai me retornar uma lista filtrada. Se a gente parar para analisar, esse código aqui ele tem 3 níveis de indentação. Ele tem o nível 0, que é esse nível inicial da função, esse nível 1, que é do for each, e esse nível aqui interno, que é desse if. E quando a gente bate o olho, né, o Vinícius ele fez uma pergunta relacionada à programação funcional, né, e é bem interessante porque a programação funcional tem um cunho declarativo, e aqui a gente está usando uma abordagem imperativa. Quando a gente bate o olho nessa função, a gente não consegue ver qual que é a intenção dela de primeiro momento. Tá? Então, diminuir a quantidade de indentações, isso ajuda a tornar o nosso código mais expressivo. Então, por exemplo, esse if aqui, e set, e count, para ver se o array aqui ele tem alguma coisa, ele é desnecessário, né? Eu coloquei aqui só para fazer volume. Então, a gente já eliminou um nível de indentação, e a gente tem mais 2 níveis, né? 2 níveis. A gente tem o 0, 1 e o 2 aqui. Tá? E uma abordagem recomendada para a gente diminuir o número de indentação é dividir os métodos. E a gente cai para o conceito de refatoração, né? Que tem um livro do Martin Fowler chamado Refactoring, que o Vinícius também citou, que existe um padrão chamado Extract Method, que é basicamente você pegar um fragmento de código que você tem no seu método, na sua função, e extrair para um método externo. Isso facilita, como eu disse, a expressividade e a manutenção, tanto quanto a legibilidade do código. Então, por exemplo, aquela função product with discounts, eu peguei, extraí aquela parte com código aqui, que eu faço a verificação se ele tem desconto. Como eu estou usando o array map ao invés do for each, eu consegui dar mais expressividade para o meu código. Desculpa, array filter. Dei mais expressividade para o meu código. Esse array filter ele recebe um array e retorna um outro array. Então eu não preciso acumular as informações num array externo como eu fiz aqui, usando for each. Então acumulo nesse products with discount e retorno ele aqui. Então eu me livrei de 2 linhas aqui desnecessárias. Eu botei esse for each num array filter, e essa lógica aqui interna desse if que verifica se vai ter desconto ou não, eu joguei ela para uma função externa. Então, foi o que eu fiz aqui. Então, o array filter ele vai iterar em cima dessa lista de produtos que eu tenho, e para cada item, né, desse array, ele vai chamar esse método aqui, essa função, que vai me retornar um true ou false. Se retornar true, ele vai retornar o item, né, para esse array que ele vai retornar. Caso contrário, ele vai dizer o item atual. E essa função aqui, product has discount, ela é simples. Ela só recebe o item atual e retorna esse has discount, que ele já é um booleano. Então ele vai, como é que se diz? Ele já vai estar de acordo com o tipo de retorno dessa função. E a gente pode melhorar isso aqui um pouco mais, né? Então, se a gente for pensar por uma abordagem mais funcional, que nem o Vinícius falou, a gente pode usar uma função anônima aqui internamente e a gente reduzir. Então, a gente só tem o nível 0 e o nível 1. Então, olha só a diferença, né? Então, aquele código gigante, com um monte de linha, difícil de ler, a gente conseguiu transformar em um código sucinto, né? Mais fácil e mais tranquilo de ler. Isso porque, né, eu não falei de uma nova proposta que é de Arrow Functions, que tem para o PHP 7 alguma coisa, que deixaria isso aqui ficar em uma linha só. Mas, enfim, vamos lá. Quais são os benefícios? Né? Facilita a leitura, usa complexidade ciclomática, né? Então, que são os caminhos que o nosso código vai percorrer. Então, se a gente tem vários ifs alinhados, a gente vai percorrer vários caminhos. Ele favorece o princípio da responsabilidade única. Então, o nosso método, nossa função só vai fazer uma coisa. E esse princípio chamado de KEYS, né, que é o Keep It Simple. E ágil reuso. Então, legal. Regra 2. Não utilize a palavra-chave else. Eu acho que ele comentou sobre isso também, mas eu vou repassar. Então, aqui eu tenho uma função que ele recebe o usuário e o password. Ele faz uma verificação aqui se o cara pode seguir a página ou não. Tá? Esse aqui é um pseudocódigo, tá? Eu fiz um pouco abstrato, livre de linguagem, mas o conceito aqui dá para a gente entender. Então, ele vai verificar se esse usuário e a senha é válido, né? Se bate.
Se sim, ele manda para a homepage, se não, ele adiciona uma mensagem na sessão, um login válido e redireciona aqui o login. Para a gente tentar eliminar esse else, a gente pode utilizar uma abordagem chamada Early Return. Em que consiste essa abordagem, né? Essa abordagem consiste no que a gente pode usar tanto o caso de sucesso quanto o caso de erro, poder eliminar o else. Então, como eu disse, ele tem uma abordagem defensiva ou otimista. Tá? A abordagem defensiva é essa aqui. Ó. Então, eu vou verificar se essa condição aqui é válida. Se ele for válida, ele pega e redireciona para a homepage. Caso ele não caia aqui nessa opção que é válida, sem o else, eu já mando adicionar informação aqui na sessão e mando redirecionar. E eu tenho essa abordagem aqui que é otimista, né, que eu faço o contrário, eu verifico, né, se ela não é válida, ou seja, qualquer tipo de erro, além do que não é a verificação da credencial da pessoa acontecer, ele pega e adiciona aqui a informação da mensagem na sessão e redireciona, e caso de sucesso, ele manda para a homepage. O que eliminar os else ajuda a gente? Facilita a leitura, reduz a complexidade ciclomática e evita a duplicidade de código. Esse exemplo aqui ele é bem simples, mas eu tenho alguns exemplos de aplicações que eu tenho, até as aplicações que não são em Laravel, que eu lembro que no começo, quando eu era um pouco mais iniciante, eu fazia vários ifs encadeados para poder verificar todas as condições que o meu código precisava. Então, sei lá, eu tinha uma tela inicial que eu pegava algumas informações do cliente e ia verificando diversas regras. Para chegar naquela regra final, né, naquele último if aninhado, para ser a regra de sucesso, e as outras tudo regra de exceção. E para dar manutenção naquilo, cara, era assim, super complicado. Aí quando eu descobri esse early return aqui, para mim foi fantástico. Por quê? O que a gente consegue com código? A gente consegue fazer isso. Se eu tenho um if, tá? E ele tem a condição do if e a condição do else, eu vou gerar aqui dois caminhos para o meu código. Se cada um desses blocos de if do else tiver um outro if interno, outro if else interno, eu faço mais dois caminhos. E aqui do outro lado também. E assim por diante. Então, esse meu código que eu tinha dessa landing page, ele fazia isso. Então, ele tinha várias opções e um código específico aqui era o código de sucesso. O restante era tudo código de erro. E quando a gente tira o else, a gente transforma o nosso código nisso. Então, ele vai verificar todos os casos excepcionais. E se nos casos excepcionais der problema, o caso principal, que é o de sucesso, ele acontece. Então, olha só que simples, né? A gente saiu de um código com a complexidade ciclomática bem grande para algo mais simples. Regra 3, encapsular todos os tipos primitivos e strings. Isso aqui é um assunto bem polêmico, né? E eu até cortei. Ixi, call center sempre ligando. Eu coloquei aqui, eu tirei esse todos aqui porque no PHP a gente tem umas abordagens um pouco diferentes, né, de outras linguagens fortemente tipadas. Vamos lá. Por que é interessante a gente capsular todos os tipos primitivos, né, com algumas exceções que eu vou falar aqui? Ele evita o anti-pattern conhecido como primitive obsession. Tá? Vocês perceberam que eu estou falando bastante de pattern de refatoração, pattern de princípio de orientação a objetos. Esses princípios eles são bastante interessantes porque eles tornam mais saudável a nossa programação orientada a objetos. Tá? E esse primitive obsession ele diz o quê? Ele fala que a gente não pode usar tipos de dados primitivos para representar ideias de domínios. Tá? Como assim? Então, vamos lá. Se eu tenho um campo de string nome, faz sentido eu criar um objeto, uma classe, para representar essa string nome? Não faz, porque o nome é uma string por si só e não tem nenhuma regra de negócio. Agora, vamos pensar que eu tenho um CPF. Faz sentido eu criar uma classe especial CPF ao invés de deixar só em string? No caso, né, seguindo esse princípio, vale a pena. Por quê? Porque o CPF ele não é uma string qualquer. Ele é uma string que tem um formato, tem uma validação específica. Quando que a gente tem que fazer isso? Né? Então, a gente tem que fazer isso quando a nossa string validação, regra de negócio ou comportamento. Como exemplo, a gente tem e-mail, endereço IP, ISBN, URL, dinheiro, entre outras coisas. Aqui está um exemplo de código. Tá? Aqui eu criei um usuário.
Esse usuário ele recebe 2 parâmetros no construtor, que é o nome e o e-mail. E aqui, como exemplo, eu criei esse novo usuário com o nome dele e o e-mail. Tá? Eu consegui criar esse usuário, passando o e-mail existente. E aqui eu passei um outro e-mail que foi um string e ele também aceitou. Só que a gente sabe que esse e-mail não é válido, né? Então ele não deveria ter aceitado. Como que a gente utiliza essa para poder evitar isso? A gente cria uma classe chamada e-mail, tá? Ela vai ter um atributo privado que vai representar o próprio e-mail. Já no construtor, quando a gente vai receber string de e-mail, a gente já faz uma validação. Se essa string ela não tiver de acordo com a formatação de e-mail, ele já estoura uma exceção para a gente nem consegue criar o objeto. Caso contrário, ele cria. Então, nesse caso, se eu tentar aqui criar o usuário com esse objeto de e-mail passando um e-mail válido, ele vai conseguir. Nesse segundo caso aqui, se eu tento criar um usuário com um e-mail inválido, aqui ele não vai deixar. Então, para você ver, né, a gente, utilizando esse princípio, tá, a gente elimina vários problemas. E é recomendável a gente utilizar esse conceito de value objects no lugar do tipo primitivo. Aí, como exemplo, money, e-mail, entre outras coisas. Alguém aqui não sabe o que é value object? Tá. Value object, ele basicamente é uma forma de se representar conceitos de um domínio. Tá? Mas esse conceito, ele não tem identidade. Tá? E o que é isso? Então, por exemplo, se eu crio uma classe chamada, por exemplo, CPF. Tá? Se eu passo o meu CPF lá e eu crio ele como um value object, se eu criar outro objeto com o mesmo valor, ele vai considerar como se fosse objetos similares. Agora, por exemplo, se eu crio um objeto de usuário chamado Marcel, e por acaso tem um outro Marcel que também, no meu código, um outro objeto de usuário, apesar de ter o mesmo nome, apesar de ter o mesmo conteúdo, esses 2 Marcéis não vão ser o mesmo, vão ser conceitos diferentes, porque a gente tem uma identidade diferente. Então, a diferença de value object para a entidade é basicamente esse. Nas referências, eu tenho uns artigos que um pouco mais explicam isso. Os value objects, eles são os building blocks de Domain Driven Design. Então, é mais um conceito que você aprende que te ajuda em programação. E quais são os benefícios? A gente tem o uso de type hinting, encoraja o reuso, evita duplicidade de código. A regra 4. Coleções de primeira classe. Essa regra diz que qualquer coleção que a gente tenha, ela deve estar dentro de uma classe e sem mais nenhum atributo. Por quê? Porque a gente consegue adicionar comportamentos a essa coleção especificamente para ela. Tá? Um exemplo básico é a collection do Laravel, na qual a gente contém, além de trazer uma lista, por exemplo, do banco de dados de usuários, a gente consegue operar em cima dessa lista com vários métodos existentes na API da collection. E, como eu disse, permite adicionar operações relacionadas para manipulação de dados. Facilita a leitura e facilita a operação sobre coleção. Regra 5. Tá? Um ponto por linha. Né? Essa regra aqui ela é legal, né? Porque em PHP a gente não tem ponto, a gente usa seta. Né? Ponto é operador de chamada de método em Java, em C#, menos em PHP. E como em PHP a gente utiliza a seta, a gente pode mudar ela para uma seta por linha. Né? E a regra basicamente diz para a gente evitar encadear métodos. Isso é ruim por quê? Imagina que a gente tem um encadeamento de método e dentro de um método interno ele retorna nulo. Quebrou o nosso encadeamento ali, né? Então a gente tem um problema de código que é difícil de depurar. A segunda é a lei de Demeter, né? Que foi o que o Vinícius disse. Então, se a gente obedece essa regra, a gente obedece a lei de Demeter, que é basicamente, ela diz o seguinte: fale com seus amigos mais próximos e não fale com estranhos. De novo, é um outro princípio de orientação a objeto e um princípio válido. Como funciona a lei de Demeter? Ela funciona da seguinte forma: se eu tenho um objeto A, que através de um método eu retorno o objeto B, na teoria eu não posso falar com o objeto C, porque o objeto C não deveria ser de conhecimento do A. O A só tem que conversar com o objeto B. Entendeu? E isso é importante porque, como eu digo, você só tem que ter conhecimento daquele objeto com o qual você está conversando. Se eu tenho conhecimento
Além dele, eu estou quebrando o encapsulamento, que foi como o Vinícius disse. Além disso, pode dar aquele erro do nulo, né? Se esse objeto B aqui é um nulo, eu nem consigo atingir esse objeto C. E claro, né, como toda regra, né, tem sua exceção, isso não se aplica a interfaces fluentes ou implementações de method chaining. Ou seja, a gente não vai poder utilizar as interfaces fluentes do Laravel tranquilamente, porque isso é lindo, né? Basicamente isso. E quais são os benefícios? Então, a gente facilita a leitura, facilita a depuração e segue a lei de Demétrio. Bora lá. Regra 6, não abrevie. Né? Eu cheguei na sala aqui bem no momento que o Vinícius estava falando sobre essa regra. Então, né, uma pergunta que a gente pode se fazer. Qual que é o motivo de a gente querer abreviar, né, um código? O nome é muito extenso, nossa classe, nosso método tem muita responsabilidade. Tem código duplicado, por exemplo. Tem aqui um quote aqui do Phil Carlton, que ele diz que as duas mais difíceis de computação é invalidação de cache e nomear coisas. A gente sabe que dar nome às coisas é razoavelmente complicado, mas quando a gente tem muita dificuldade de dar nome de alguma coisa, algum problema tem. Então, vale a pena você olhar para o seu código e ver se sua classe não tem responsabilidade demais, se teu método não está grande, você pode estar em outros métodos, e assim por diante. E um dos benefícios que a gente tem é facilitar a leitura e facilita a manutenção. Né? Como o Vinícius disse, um código bom, um código limpo, ele deve ser lido como se fosse uma boa prosa. Regra 7. É uma outra regra polêmica aqui. Né? Mantenha todas as entes pequenas. Evite God classes. Né? O que são as God classes? São classes que sabem demais e fazem demais. Então, aquela tua classe que tem 300, 400, 500 linhas, tem algum problema lá, entendeu? Ou ela está fazendo coisa demais, ou ela tem responsabilidade demais. A gente sabe que em PHP a linguagem carece de algumas features que outras linguagens têm, como Java, como annotations, como algumas coisas que tornam a linguagem mais expressiva, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado com isso. Na regra, né, no paper inicial, lá no ThoughtWorks Anthology, ele diz que classes com 50 linhas ou menos. Né? Isso em PHP eu acho que é um pouco impossível, impraticável, mas, sei lá, tenta ficar 100, 150 linhas e não tome isso como uma regra, como algo que está escrito em pedra. Né? Tome isso como só uma referência. E pacotes com 10, sei lá, 15, tenta separar em domínios, tenta separar por responsabilidade do teu código. Vai se tornar muito mais manutenível, muito mais fácil de você se encontrar no seu projeto. Arquivos grandes são difíceis de ler, entender e manter. Então, a gente já consegue, por esse motivo, entender a importância dessa regra. E quais são os benefícios dela? Encoraja o reuso, melhora a segregação de código e favorece o princípio da responsabilidade única. Né? Então, aqui, para você ver que, como pequenos exercícios de código, que o Object Calisthenics permite, a gente consegue seguir princípios sólidos, a gente consegue seguir os próprios princípios da orientação a objeto, que é o reuso, dentre um deles. Regra número 8. Nenhuma classe com mais de 2 variáveis de instância. Essa aqui também é outra coisa polêmica. Né? Eu até risquei o 2 aqui, botei 5. Alguns artigos na internet e as pessoas estavam discutindo a respeito disso. Então, ao invés de você ter uma classe com 10 variáveis de instância, opa, tem um problema aí. Tenta reduzir a quantidade de dependências que essa tua classe tem. Então, quanto mais dependência você tem, mais acoplamento você tem. Né? E a gente sabe que quanto mais acoplada as nossas estão, mais difícil é de testar, mais difícil é de manter o código. Então, é importante, mesmo sendo uma das regras mais difíceis de seguir, é importante que a gente respeite ela. Ela promove alta coesão, né? Então, a coesão é o mais enxuta uma classe e melhor encapsulamento. Então, você tem uma classe que tem uma quantidade pequena de atributos, por padrão ela vai ter uma responsabilidade muito reduzida, isso é bom. Né? Ela vai ser bastante coesa, e quanto o número menor que a gente tem de atributos, de variáveis de instância, menor encapsulamento ela vai ter.
menor acoplamento ela vai ter e vai ser o melhor encapsulamento. Facilita manutenção como benefício e a lista de dependências é curta. E, por último, né, sem getters, setters ou propriedades, né, uma outra regra razoavelmente polêmica, né, a gente não sabe, muita gente não sabe por que a gente utiliza tantos getters, setters e propriedades no nosso código, né? Tem pessoas que dizem que se orientação objeto, encapsulamento, né, fala de o próprio objeto, a própria classe ter a responsabilidade dela, por que a gente coloca muitos atributos públicos, né? Teoricamente, a gente deveria ter público alguns métodos. Então, é algo para se pensar. E obedecer essa regra é seguir, né, esse outro princípio chamado tell, don't ask. Esses princípios são engraçados, que eles têm uns nomes, a princípio, complicados, mas eles são simples de entender. Esse princípio tell, don't ask, ele fala o seguinte: não peça informações para realizar o seu trabalho, né? Ao contrário disso, fala para o objeto o que você quer fazer e deixa ele internamente resolver esse problema. Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar no seguinte cenário: eu tenho um objeto, eu tenho uma lista de produtos, tá? E para essa lista de produtos eu chego e pergunto para ela se a lista de produtos está. Então eu vou lá, product list is full. Se ela estiver cheia, eu vou lá e realizo uma somatória em cima daqueles valores. Então eu estou quebrando o tell, don't ask. Eu estou perguntando para essa lista se ela está cheia, para depois pegar e iterar em cima dos valores delas para tentar gerar o... A gente deve fazer isso. A gente tem que falar para essa lista de produtos: olha, eu quero o valor total, e deixar internamente ela resolver. Se ela não tem nenhum item, que ela estoura alguma exceção, e a gente pega essa exceção. Se a lista estiver cheia, ela faz a iteração dos valores, gera a totalização e passa. Tem um outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu tenho uma classe chamada game, tá? Eu tenho um e dois accessors aqui, um set, né, e um get. Esse set aqui eu passo o valor total do jogo para ele, e esse get eu pego o valor. E aqui a gente está quebrando esse princípio. Eu pego o valor total do jogo no momento, tá? E somo ele com essa constante aqui, que é o ponto por inimigo destruído. Eu estou quebrando o encapsulamento e eu estou quebrando o tell, don't ask, por quê? Porque eu peço a informação dele para eu tomar uma outra ação, sendo que a maneira correta seria fazer dessa maneira: criar só um add score, e ele internamente ele resolve como ele soma. Tá? Se tiver algum problema interno, ele solta uma exceção, caso contrário, ele pega e faz a operação para a gente. Então, vocês podem perceber, a gente não tem nem setter, a gente encapsula o código da maneira que tem que ser feito, e a gente separa a responsabilidade certinha de quem está usando a classe e da própria classe internamente. Use o encapsulamento a seu favor. Tá? Então, essa é a dica que eu deixo. Benefícios: facilita e evita violar o princípio do open closed, né? Revisão. Então vamos lá, são 9 itens. Somente o nível de indentação por método. Não utilizar a palavra-chave else. Regra 3, encapsular todos os tipos primitivos, com exceção, né? Os tipos que têm comportamento. Se você vai ter o tipo nome, você não precisa encapsular. Se você tem um tipo e-mail, por exemplo, você pode encapsular. Coleções de primeira classe. Então, se eu tenho uma coleção que eu quero operar em cima dela, é interessante que ela esteja dentro de uma classe específica, essa coleçãozinha, eu possa criar métodos que eu possa operar em cima dela. A própria class, a própria collection do Laravel permite isso. Um ponto ou uma seta por linha, tá? Isso facilita a leitura, diminui a quantidade de erros caso um método, uma chamada intermediária de método retorne nulo. A gente respeita a lei de Demeter. Não abrevie. Isso aqui é para a leitura do nosso código. O Vinícius falou que é fácil escrever um código para o computador entender, mais difícil é escrever um código para outro programador entender, né? Mantenha todas as entidades pequenas, mas é possível, é alcançável, a gente vai seguir o SOLID, principalmente o princípio da responsabilidade única, seguindo ele.
Nenhuma classe com mais de 2 variáveis de instância, né, não seja pragmático, né, não precisa ser 2, pode ser 4, 5, mas o número menor possível. Sem getters, setters ou propriedades. Promova o encapsulamento da tua classe, promova a separação de responsabilidade entre as classes, siga o princípio do Theodon-Nesc. E aqui está um exemplozinho que eu peguei de uma outra apresentação sobre o Calisthenics, que fala disso. Então, o nível de orientação, não use o else, um ponto por linha, ou uma seta por linha, não abrevie, tá? Então, nomes claros. Se o nome estiver muito grande, a gente tem que pensar no que a gente está criando, se o método, a função ou a classe não está fazendo mais. Encapsule todas as primitivas strings, se tiver comportamento. First Class Collections, então coleções dentro de uma classe específica, na qual tenha métodos que eu possa operar sobre ela. Mantenha as entidades pequenas e sem getters e setters. Fala para o seu objeto o que ele faz, né, e não pergunta para ele para depois fazer. Né? Theodon-Nesc. Conclusões. As regras não estão escritas em pedra, tá? Então, use conforme vocês vão se sentindo confortáveis. Vocês não precisam falar, de hoje para amanhã eu tenho que usar tudo isso aqui e seguir estritamente cada uma das regras, meu código vai ser ruim. Não. Essas regras são mais como guidelines ao invés de regras por si só. Tá? São boas práticas. Eu quero começar não utilizar else. Começa aos pouquinhos, começa num código seu paralelo, faz uma função específica do seu codebase. Utilize aquelas que se sentir confortável e tente utilizar aos poucos em projetos paralelos. Galera, referência. É bastante conteúdo. Eu acho um conteúdo interessante. Né? A orientação a objetos, pelo menos eu, quando aprendi na faculdade, achava que era só aprender sintaxe. E, tranquilamente, uma vez que eu aprendi a sintaxe, ok, eu sei programar orientado a objeto. Isso há 10 anos atrás, quando eu aprendi Java, eu vi que até hoje eu não sei orientação a objeto direito. E, de fato, é um paradigma complicado, ele é difícil de você manter, difícil de você programar bem, ele dá bastante poder para a gente. Mas, como diz, né, lá no Homem-Aranha, com esses poderes a gente tem muita responsabilidade. Então, eu fiz uma coletânea de referências aqui para vocês, então, se vocês quiserem assistir em foto, ou siga esse link aqui, bit.ly, object-calisthenics-referências, aqui, todo o material que eu tenho, que eu falo dos princípios, tanto do Object Calisthenics, quanto os princípios do Lady Demeter, Theodon-Nesc, Primitive Obsession, o que é Value Object, os princípios de refatoração, está tudo aí. Então, eu recomendo que vocês deem uma leitura. Esse tipo de material é interessante que vocês revisem com frequência, não vai ser algo que vocês vão assistir a palestra do Marcel, assistir a palestra do Vinícius, amanhã eu vou estar fera em Clean Code, vou estar fera em Clean Code, vou estar fera em Object Calisthenics. Não é assim, isso é um processo, né? Como o nome já diz, é calistenia, são exercícios, então é algo que você tem que exercitar bastante. E, experiência própria, né, vou falar para vocês que, fazendo algum desses exercícios, né, tentando colocar isso no meu código durante o dia a dia, isso torna o meu código muito mais limpo do que ele era antes. É óbvio que eu tenho muito a melhorar, né, mas isso mudou drasticamente a forma com que eu programava. Galera, eu peço a avaliação de vocês. Falem se vocês gostaram da palestra, se vocês não gostaram, o que pode melhorar. Isso é importante para a gente como palestrante. A gente separa um tempo, estuda um material, faz levantamento bibliográfico, prepara uma apresentação, mas a gente sempre tem coisas que a gente pode melhorar. Isso também é interessante para os organizadores de eventos também. Eu falo isso porque eu vou organizar evento. Então, ter o feedback de todas as palestras é importante para o evento se organizar e saber como que ele pode melhorar ou não, e tanto para o palestrante. Geralmente eu coloco o link do JoinIn, mas eu não tenho, então me manda um e-mail, manda um tweet falando que vocês gostaram, que vocês não gostaram, que vocês... Lembre que eu vou sortear 2 camisetas aqui do PHPSP, e mulheres podem vir me pedir que eu tenho camisetas lá. E perguntas. Eita, frio. Deixa eu... depois vem aqui, pode ser? Deixa... lá primeiro, lá atrás? Pode ser. Já volto aqui. Porra, mais?
Marcel, tudo bem? Beleza? Beleza. Seguinte, no mundo do desenvolvimento front-end, nós temos o ESLint, que, aliado a um plugin para o Sublime, que é o meu editor, ele fica enchendo o saco, mostrando no nosso código o que a gente está escrevendo errado. E isso ajuda bastante a gente escrever um código de qualidade. No mundo PHP tem alguma coisa que ajude a desenvolver seguindo o Object Calisthenics? Esse material eu ia colocar na palestra, eu acabei esquecendo. É bom que eu me lembre e coloco na referência lá, que está no meu GIST. Existe sim. O PHP ele tem uma ferramenta chamada Code Sniffer, tá, que ele usa para verificar todos os padrões de código, PSR 0, 2, 4 do nosso código. E com o Code Sniffer é a extensão. Existe uma extensão que eles criaram que fazem as verificações de regra para o Object Calisthenics. Então, o desenvolvimento do nosso código, né, por si só, lidar com domínio, lidar com regras de negócio é complicado. Então, quanto menos tempo a gente tem que se preocupar com a parte de linter, a parte de sintaxe, a parte de coisas que podem ser automatizadas, elas são a melhor abordagem. Então, existe sim. Eu vou publicar vou deixar no slide, publicar na referência e eu te tweeto lá com essa ferramenta. Mas o PHPMD ele faz isso daí. PHPMD, Mass Detector. PHPMD ele tem essas regras de clean code, Object Calisthenics, o Sniffer também, que valida a sintaxe PSR, então, e o Mass Detector, que é PHPMD. Se você jogar lá. O PHPMD também tem? Então, a dica aqui do Danilo aqui, que sempre vai no nosso pub lá do PHPSP, ele falou que o PHPMD tem, junto com o PHP Code Sniffer. Próxima pergunta. Sobre os níveis de indentação, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, principalmente quando eu estou consumindo o serviço de terceiros, pegando APIs ali. Eu queria saber o que você leva, assim, que talvez seja aceitável, até que ponto mais ou menos seja aceitável você manter mais de um nível de indentação, que tipo, às vezes eu fico com isso, tipo, às vezes 2, 3, e eu falo, será que é aceitável, já que está vindo de terceiros? Algumas vezes eu não tenho realmente um objeto que é meu para eu poder segregar um pouco mais. Como que você lida mais ou menos com isso? A parte de indentação, como eu disse, isso aí são mais para guidelines do que, né, você pode ficar à vontade para você quebrar essa regra, ao invés de ter 2 níveis de indentação, ter 3 ou 4, se você achar necessário. O que essas regras dizem ela fala que tem alguma coisa estranha ali. Quando você tem muita indentação, ali tem um mau cheiro, tem algo que você pode ver. Uma forma de você resolver isso de vista do programação declarativa. Então, o PHP ele tem várias funções que seguem a linha de programação funcional, que torna isso mais expressivo e mais curto. Tem a parte de a gente tentar evitar o else, então a gente consegue fazer isso. Ou, na pior das hipóteses, se você tem coisas muito internas, você pode quebrar métodos. O seu caso seria interessante ver, para a gente ver como que a gente poderia quebrar isso aí, ou até, sei lá, fazer botar o código para alguém fazer um code review, ou, cara, a gente senta lá e depois a gente tenta ver isso. Beleza? Galera, só ia pedir um último favor para vocês aí. Daqui a uns minutos eu vou verificar aqui, aí eu solto no meu Twitter teoricamente, quem eu escolhi, ou quem foi o campeão para as 2 camisetas do PHPSP. Posso pedir um favor? Pessoal, posso tirar uma foto com vocês, uma selfie, todo mundo? Eu sempre esqueço em todos os eventos. Isso vai ser uma extrema honra para mim. Alguém quer segurar o elefantinho do Laravel aqui? Aqui, ó, deixa eu... Mas é meu, eu não vou sortear, hein? Isso aí tem... Galera, quando eu falar, todo mundo com a mão para cima, hein? 1, 2, 3 e... Vai! Aí, mais uma. Aí. Falou, galera. Valeu, obrigado. Falou. Ótimo. Galera, beleza? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem que utiliza Docker aqui? Em produção. Eita, cuzão. Ah lá, produção reduziu. Eu falo isso, eu falo. A gente trouxe um palestrante da TBF Host, que é o Wilton. A gente está com o Túlio. Cadê o Túlio? Aqui. O Túlio, ele é o dono da TBF, ele é um dos nossos patrocinadores do evento. Gostaria de solicitar uma salva de palmas para o nosso patrocinador.